Na experiência espiritual de hoje, eu vou contar uma das experiências mais incríveis que eu já tive. E essa experiência me moldou. E essa experiência, eu viajei mais de 800 quilômetros, cheguei na casa de uma outra pessoa e a pessoa contou uma história similar. Eu vou contar tudo para vocês. Então, eu morava sozinho e eu vi um vídeo de uma vida minha. Então, eu estava lá num outro planeta, ainda como índio, e esse planeta ele foi atacado por uma raça superior. E eu lembro muito bem, eu era como um capitão lá dos índios, uma coisa assim, tinha os caciques, tinha o pessoal, e eu era um índio muito reconhecido na época. E o pessoal chegou atirando com laser, e começou a cair tudo, matar todos os índios. E por que eles faziam isso? Eles faziam isso para pegar os recursos do planeta. Então eles pegavam as almas das pessoas, os espíritos, e levavam para planetas mais atrasados. Ou planetas que não tinham recursos desse tipo. Então eles tinham planetas que não tinham recurso, tinham planetas que tinham. E aqueles que tinham recurso e tinham índios, eles exterminavam tudo e mandavam para outro. Colocava para encarnar lá. Tirava a memória, limpava a memória, eles não lembravam mais e continuava como índio lá. E eu lembro que eu mato um antes de eu morrer. Isso para mim foi muito forte, isso, sabe? Foi muito forte para mim isso. Que eu vi ele caindo morto e logo eu morro também, né? E eu ainda disse assim para mim quando eu matei, né? Pelo menos um eu derrubei. E daí todo mundo fora do corpo, né? Todo mundo morto com o espírito. E eles passavam por uma pessoa e essa pessoa fazia uma análise, como se estivesse passando assim, volitando, e a pessoa colocava a mão em cima e fazia uma análise de tudo do que tinha de capacidades assimiladas. Quando chegou na minha vez, aquela pessoa disse, não, esse daqui não manda para lá, manda para outro planeta. Lá no outro planeta, eu estava fora do corpo e eu vi meu corpo crescendo. Em um local, só um pouquinho. Lá eu vi meu corpo, ele crescendo em um laboratório. E naquele planeta, cada ser, ele ganhava as habilidades necessárias para aquele planeta. Então era um planeta de guerra. Era um planeta guerreiro. Então, assim, bilhões e bilhões de soldados. Para mim é muito claro, porque eu vivi lá, né? E escuta só. Então tava lá o meu corpo e era para ser um general, alguma coisa assim. Era um planeta que era liderado por uma imperatriz, isso me lembra muito, é muito forte a imperatriz para mim. E lá nesse planeta eu ganhei um corpo de músculo e inteligência. A imperatriz tinha um corpo singelo, mas de muita política. E os soldados, né, pouca inteligência e muita capacidade de guerra. Os médicos, né, muita habilidade de cura. E assim. Então eu vejo o meu corpo, eu lembro claramente eu, né, em redor daquele tubão gigante que tinha meu corpo lá dentro, cheio de músculo. Então já nasci adulto. Então foi desdobrado o corpo, os corpos sutis do corpo, eu entrei entre os corpos sutis e eu abri os olhos, estava lá eu no corpo físico. E eu vivi, né? Eu vivi lá, a imperatriz se apaixonou por mim, eu acabei ficando o segundo em comando do planeta todo. E lembranças da época que eu era um índio começaram a aparecer. Eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eles mataram todo mundo, eu dizia, eles mataram todo mundo. E eu contei para a imperatriz e eu disse assim para ela, vamos
vamos fazer uma revolução aqui no planeta? E ela diz assim, se tu quer vingança, eu vou te seguir e nós vamos vingar a tua família anterior. E começamos uma guerra, eu e a Imperatriz, contra o planeta inteiro, um planeta guerreiro. E eu lembro muito bem, ela tinha um cajado, na Umbanda eu contei isso. Os Exu ficaram, tu lembra? Essa história é muito conhecida, espiritualmente. Também, né, a merda que eu fiz lá. E ela tinha um cajado, e o cajado na ponta tinha uma pedra. Eu não lembro se era azul ou verde, eu não lembro mais. Mas aonde ela passava aquilo ali, aquilo saía um raio, que aquilo rasgava todo mundo. E lutamos 4 dias seguidos, sem se alimentar, sem dormir, sem nada. E no 4º dia ela cai do meu lado, assim de joelho, ela gospe sangue e ela diz assim, se tu quer continuar a tua guerra, tu continua, porque eu fiquei aqui. Ela me dá o cajado e dali eu já não vi mais ela, né, porque era soldado de todo lado, eu olhava para cima as naves passando, soldados se jogando, vindo soldado de aqui, soldado de lá. E eu lembro que eu tocava neles assim, eu rasgava eles, era muito forte. E com a outra mão eu pegava aquele cajado. E lá atrás eu vi uma nave diferente chegando. E desce 2 seres daquela nave. Quando eles chegaram mais perto, eu vi que um era um reptiliano muito musculoso. Eu já falei com ele depois disso. Quando eu lembrei, comecei a fazer constelação familiar, apometria, reiki, Theta Healing, TCC, tudo isso. Eu entrei em contato com ele. Ele fez, eu tô acordado. Isso não era pra ter acordado, ele falou. Tu era pra ficar nesse planeta Terra em muitas encarnações achando, sendo um bobo. Ele falou, muitas encarnações. Ai. Mas continuando, para outra história que eu ia falar. E daí eu olho para ele chegando, assim, um tipo de um verde, sabe? Músculos, alto, grande, maior do que eu, assim. E ele vindo, e eu disse assim para mim, agora mesmo que eu pego esse bicho, quero ver se quem tem mais poder. Lembra que eram 2 seres, né? Eu só via mais um. Porque o outro ser, ele se materializava e ia para o mundo espiritual. Se materializava e ia para o mundo espiritual. E eu golpeio com um cajado o reptiliano. E ele segura com o braço a queima-roupa, assim, ó. E eu disse assim para mim, tu aguenta, né? E eu chego e faço toda a força para empurrar o cajado. E eu quebro meus braços fazendo essa força. E naquilo que eu quebro os braços, o cara de luz chega e dá um golpezinho assim em mim. E eu sou desdobrado. E ali eu já sou amarrado fora do corpo. E daí depois eu não consigo mais lembrar, eu não vejo mais o que acontece. E quando eu vejo, eu estou em exílio. Eu estou num processo que 3 juízes, estão me exilando. Por isso que eu escrevi tantos livros sobre exílio espiritual. Porque eu sei como é que funciona. Eu lembro o que é dito. E as frases que o juiz, né, depois de tudo que foi falado, né, o juiz fala assim para mim, ele dá de dedo em mim, e eu de joelho, né, braço para trás, os braços quebrados, amarrado. E ele fala assim para mim, tu vai para um lugar que tu vai crescer, morrer, esquecer tudo. Crescer, morrer, esquecer tudo. Crescer, morrer, esquecer tudo. Crescer, morrer, esquecer tudo. Por muito tempo. Ele deu de dedo assim, né? Tu vai perder toda a encarnação tua, tu vai perder tudo. E tu vai perder de novo, e tu vai perder de novo. Tudo que tu conquistar de conhecimento, tu vai perder. E ele fala isso e eu acordo lá no quarto. E aquilo não me fez muito sentido na época. Mas depois que eu entrei na Umbanda e contei isso, eles deram uma explicada. Daí eu fui para a Conscienciologia. Lá na Conscienciologia eu encontrei um conscienciólogo. Eu contei essa história para ele. Ele disse, eu lembro dessa história. Tu lembra? Sim, eu era soldado. Eu fui um dos que tentei te derrubar, ele disse.
Eu fui um dos exterminados por você, ele falou. E outra pessoa também, outra pessoa também. E até falei para ele assim, ó, nós não podemos voltar lá e pedir, ele disse que ele também aprontou, né? Não foi porque ele morreu que ele tá aqui no planeta Terra. Então, espiritualmente, uma das técnicas que eu utilizo para seres que são evoluídos, que aparecem evoluídos, é perguntar: você veio de um planeta mais atrasado e ganhou a oportunidade de vir para esse? Ou você estava num planeta mais evoluído e aprontou e está aqui? 100% das vezes eles não sabem explicar, mas são extremamente evoluídos. Estranho, né? E o reptiliano entrou em desespero quando me viu, e os 3 juízes também. A Imperatriz eu conto uma outra época aí, um outro vídeo. Eu encontrei ela na cidade aqui. E é tão incrível, mas é tão incrível, mas é tão incrível que ninguém sabe quem você é. Nem seus obsessores, nem o teu amparador, nem teu guia, ninguém sabe. Por quê? Porque quando eu descobri a Imperatriz aqui, ela sumiu de Rio do Sul, da cidade aqui. Ela foi para outro lugar muito longe. Então quem estava com ela, se soubesse quem ela era e soubesse quem eu sou, não teria deixado nós se aproximarmos. Eu falei só 2 frases com ela e foi o suficiente. Um dos obsessores que me acompanhava, ele já gritou: ó, ele é Beltrano e ele sabe que ela é Ciclana. Pro obsessor dela, né? E ela foi embora, achando que estava fazendo certo. Então é isso aí. Essa foi a experiência de hoje. E o braço, né? O braço ainda tá tortinho ainda. Ele não gira. Milhares e milhares de anos depois ainda estão com problemas. Ele não gira aqui no pulso. Problema congênito de nascença, que ninguém sabe do que é. Eu sei. Eu sei. Então é isso aí. E daí, né? Outros problemas também que você vai descobrindo, né, com o passar do tempo, de onde é que vem. Por isso que é muito importante estudar a própria história. Por exemplo, a psicanálise, né, fala dos sonhos, né? Eu já falei aqui numa técnica da psicanálise dos sonhos, que o sonho fala algo. Então, assim, né, meu braço disse todo dia para mim algo, e eu nunca conseguia ler. Hoje eu sei. Minha voz, mesma coisa que eu já falei, né? Aí eu falei num outro vídeo, num outro canal. Cavoel tinha uma voz muito, muito forte de comando e hoje é tirado, né, para você não poder utilizar essas habilidades. Pessoal, até o próximo vídeo.